Uso óculos para poder ler. Sem eles, eu não consigo entender bem. As letras ficam embaçadas e automaticamente a minha interpretação é errônea. A fé são os óculos espirituais. Com ela, nós conseguimos ver o mundo espiritual. Sem ela, não entendemos nada. Com a fé, nós conseguimos ver obstáculos como promessas. Enquanto tem pessoas que veem gigantes, existem outras, como Davi, que vê uma oportunidade para Deus agir. Enquanto já alguns veem muralhas intransponíveis, Josué e Caleb vê um pão nas mãos de Deus. E a fé não é somente ver que ele pode agir, mas também é ver que precisamos esperar o tempo dele, porque o tempo dele é perfeito. É sobre isso que hoje eu quero falar com você. Eu sou o pastor Luiz Almeida e neste terceiro episódio da série Como Manter a Chama da Fé Acesa, eu quero conversar com você sobre a importância de ver as coisas com os olhares da fé. Fica comigo até o final e você vai conseguir entender que a tua fé faz ver problemas como promessas. Dependendo de como enxerga o obstáculo, ele pode alterar de tamanho e de dificuldade. Se olharmos com o olhar de derrotados, de incredulidade, esse obstáculo fica maior ainda. Nós precisamos ter fé e olhar com o olhar de Davi, como ele olhou lá em 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que feria este filisteu, tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Preste atenção aí, onde ele coloca assim, este incircunciso, e também aonde está, para afrontar os exércitos do Deus vivo. Enquanto os demais olhavam para o tamanho de Golias, para o tamanho da sua armadura, da forma como ele falava, Davi olhou para aquela situação, olhou para o gigante como uma oportunidade para Deus agir. Porque ele sabia que aquele homem não tinha aliança com Deus. Quando ele fala que este incircunciso, para você entender, a circuncisão era um sinal na pele que Deus deu a Abraão, que cortava-se o prepúcio da genitália masculina, e esse sinal mostrava que aquele homem tinha uma aliança com Deus. Davi, quando ele olha para o filisteu, ou seja, um gigante que não tinha relacionamento com Deus, e ele tinha, e todos aqueles também tinham, ele fala: e é esse cara que não tem aliança com Deus e quer desafiar o exército que pertence ao Deus vivo. Por que Davi disse isso? Porque ele viu com o olhar da fé. Ele não viu como os demais. Quando nós olhamos com o olhar da fé, nós vemos que as dificuldades não são de Deus, elas não pertencem a Ele. Elas podem ser usadas por Deus para nos fazer crescer e nos aperfeiçoar. Mas nós somos de Deus e os problemas se tornam promessas para a gente, porque a gente entende que é uma oportunidade para Deus de agir e operar o seu milagre. Da mesma forma, nós temos dois homens, no meio de 12 homens, que tiveram um olhar diferente. No último episódio, eu falei nessa série sobre o poder da murmuração, como 10 homens conseguiram influenciar 600 homens de guerra. 10 homens olharam para o tamanho da dificuldade que eles teriam para conquistar aquilo que Deus prometeu, que era a terra prometida. E eles se abateram e fizeram com que todo mundo, não somente 600 mil homens, mas os demais homens de Israel, os filhos de Israel, se abatessem. Mas dois homens, Josué e Caleb, olharam para aquela situação, para as possíveis dificuldades e tiveram um discernimento diferente. Em Números, capítulo 14, versículo 9, eles dizem assim: então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Preste atenção, são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. E quem é conosco? E o Senhor é conosco. Não os temais. Olha como Josué e Caleb olharam para a situação. Era difícil, sim. Era grande a conquista, era maior do que eles imaginavam? Sim. Só que quem prometeu foi Deus. Então, aqueles obstáculos, os gigantes, o alimento, tudo aquilo era como se um pão. Eles tiveram a imagem do Deus dando o pão, oferecendo o pão para eles. Ou seja, eles só precisavam receber. Aqueles que olham
a situação difícil, os problemas, com o olhar da fé, não vê dificuldade. Pode até sentir que vai ser difícil, mas entende que Deus é conosco. E quando nós entendemos isso, nada pode nos parar. Como você costuma olhar as dificuldades? Quando você está diante da dificuldade, qual é a tua reação? Coloca aí no comentário. Eu quero ver, compartilhar com você também a minha visão. Não deixa de participar, não. Coloca no comentário a sua ideia. Mas não basta enxergar as situações com a fé. Muitas vezes a gente vai entender com o olhar da fé que nós não precisamos agir naquele momento, porque a tua fé faz você ver que tem que esperar em Deus. Não tome o lugar de Deus. Deixe Deus ser Deus na tua vida. Ter fé é entender que muitas vezes nós não podemos agir. Nós precisamos ter um olhar de fé para entender que naquele momento nós precisamos descansar, como fez o patriarca Abraão em Gênesis capítulo 13, do 9 ao 11. Não está toda a terra diante de ti? Pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, e era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. No início do capítulo 13, nós vemos que Deus prosperou Abraão. E Ló, como estava junto também, foi abençoado também. Então, cresceram-se o número dos pastores do rebanho e começou a ter um conflito entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão. E a solução foi eles se apartarem, porque eles estavam muito grandes para viverem juntos. E Abraão, por ser patriarca, ele poderia escolher, ele poderia decidir, eu vou para esse lugar aqui, e aqui é o melhor. Como ele deu a oportunidade para Ló, ele fez um ato de fé, que ele confiou que onde ele estivesse, ele sabia que Deus estaria com ele. Ele poderia descansar em Deus. Ló, vendo toda a campina do Jordão, o lugar mais bonito, mais verde, e eu vejo muitas vezes essa cena de um lado tudo verde, do outro lado só pedras, mais deserto. Ló, automaticamente, naturalmente, podemos dizer assim, ele escolheu o lugar mais viável, mais vantajoso para ele, e ali foi Ló. E Abraão permaneceu no lugar que lhe sobrou. Na verdade, o lugar que sobrou para Abraão foi o lugar que Deus queria, foi o lugar separado para ele. Muitas vezes a gente fica preocupado que nós precisamos agir, que precisamos entrar em contato com aquele peixinho, com aquele amigo, com aquele comandante, com aquele deputado, queremos usar da nossa influência, das pessoas que nós conhecemos, para poder colocar a nossa vontade na frente de Deus. E ter fé, muitas vezes, é ver que naquele momento não é a hora da gente agir. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus e aguardar em Deus. Porque olha o que aconteceu. Gênesis capítulo 13, logo após nos versículos 14, diz assim: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Preste atenção nesse detalhe. Depois que Ló se apartou dele. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente. A continuação dos versículos mostra que Deus mandou ele olhar para as estrelas, para tudo, e ver o quanto era o tamanho da promessa que Deus tinha na vida dele. Muitas vezes a gente precisa descansar em Deus, não agir nada, nenhuma palha sequer, porque aquele momento é a hora de Deus agir e as promessas dele vão acontecer da forma dele. Então precisamos entender que muitas vezes ter fé é aguardar o tempo de Deus. Se você quer manter a chama da fé acesa, você precisa entender que ter fé é olhar com os olhos da fé para os problemas e ver que ali existe uma promessa. E também entender que tem momentos de Deus que nós precisamos aguardar. E se você ainda não curtiu esse vídeo, é porque você está olhando com olhar de perdedor, com olhar de incrédulo. É porque você está colocando o carro na frente dos bois, está agindo do teu jeito e você ainda não deu um like. Está na hora de dar um like. Dá um like nesse vídeo porque nós precisamos alcançar pessoas que precisam manter a chama da fé acesa e elas ainda não
estão olhando com o olhar da fé. Se você gostou desse vídeo e ele falou com você, aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho, porque existem mais coisas para você crescer na vida espiritual, no Evangelho Simples. Se você perdeu os outros episódios, eles vão aparecer aqui, um aqui e o outro, o segundo aqui em cima, para você aprender como manter a chama da fé acesa. Se esse vídeo também abençoou a tua vida e você lembrou de outra pessoa que precisa, sabe, se animar, que está desanimado na fé, sabe? Às vezes a gente passa por isso. Pega esse vídeo e compartilha. Compartilha no grupo da família no WhatsApp, manda para o teu amigo. Pode ter certeza, você vai estar olhando com o olhar da fé e vai mirar o horizonte do que Deus pode fazer em muitas pessoas no meio da tua vida. E aí a chama da fé vai ficar acesa cada vez mais em você e você vai se aproximar de Deus. Tá bom? Aqui estão os vídeos. Clica aí. Se você não viu um, aperta um aqui, depois ele vai te ligar para o 2 e nós vamos estar aqui. Se você já viu um e está vendo o terceiro e perdeu o segundo, ele vai aparecer aqui. É só clicar e já nos vemos logo ali. Deixa eu botar a Bíblia aqui. E, mais uma vez, Deus te abençoe e obrigado por compartilhar, por participar, por dar o like e por assistir.